Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui meditando na Bíblia em ordem cronológica e agora estamos lendo a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 10. Você tem gostado? Dá o seu gosto, não esquece, hein? E partilha o vídeo também. Vamos pedir a Deus que nos direcione luz para o nosso caminho. É a tua palavra. A palavra do Senhor tem poder. Ah, meu Pai, fale com cada um de nós, abrindo o nosso entendimento. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa para que ela possa compreender a tua vontade e abençoe ela em tudo que ela tem necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. O comentário diz assim: o bom desejo do meu coração. O apóstolo Paulo expressou o seu grande desejo de que todos os judeus fossem salvos. Ele orava ao Senhor para que isso acontecesse, pois sabia que enquanto Israel permanecesse na obstinação e na incredulidade, não escaparia da ira vindoura. Por isso, ainda que Paulo fosse considerado apóstata e traidor e sofresse todo tipo de perseguição, calúnias e injúrias, ele não cessaria de falar do Evangelho. A maior ambição que acompanha aqueles que servem a Deus é o desejo de que todos sejam salvos. Esse desejo é refletido no seu trabalho árduo de evangelização para alcançar os perdidos e também nas suas constantes orações. É impossível ser participante do reino de Deus e das suas dádivas e ficar alheio ao sofrimento e à cegueira espiritual da grande maioria das pessoas deste mundo. O meu desejo também era que todos que estão dentro da igreja pudessem ter ouvidos para ouvir. Mas Jesus falou que muitos, quando ele falava, tinham olhos, mas não conseguiam ver. Tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir, porque o entendimento deles não foi aberto. Então, o entendimento vem de Deus, vem quando o ser humano tem essa sede. E se ele expressa essa sede para Deus, Deus revela para ele. 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O comentário diz: o zelo sem entendimento. Paulo reconheceu a dedicação dos israelitas quanto ao cuidado de observar a lei e as suas exigências, porém, destacou a falta de entendimento deles quanto à vontade divina. Essa ignorância espiritual os fazia desagradar a Deus porque erravam nas suas escolhas e nas suas atitudes. Quer dizer, embora fossem bem intencionados e rigorosos em relação ao conhecimento, à aplicação das regras da lei, continuavam perdidos e confusos por não entenderem o seu significado. Paulo compreendia bem isso porque ele próprio foi um fervoroso defensor da lei e das tradições dos anciões. E quando perseguia os cristãos, imaginava estar agradando ao Senhor. Ele só teve sua cegueira espiritual curada quando conheceu o Senhor Jesus. Por isso, o seu desejo era que todos os judeus tivessem a mesma revelação de fé para que também fossem salvos. No 3, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O comentário final aqui do 3 e 4, não conhecendo a justiça de Deus. O maior problema dos judeus daquela época foi o fato de não terem se sujeitado ao evangelho anunciado pelo nosso Senhor e por seus apóstolos, que aponta a justiça divina para a salvação de todo aquele que nele crê. A falta de entendimento dos judeus não os permitia enxergar que toda a lei teve o seu cumprimento no Senhor Jesus e que somente pela fé no seu sacrifício é que podemos alcançar a justificação. Mas por quê? Por não terem aceitado a justiça estabelecida por Deus, buscaram a sua própria justiça por meio de obras, ou seja, pela prática de cerimônias religiosas e pela observância das tradições. Para Deus, as obras humanas não têm valor algum para a salvação, e sim a fé na sua palavra. Não adianta ninguém imaginar que pelos seus próprios méritos alcançará a vida eterna, pois
Esse privilégio está reservado apenas àqueles que assumem a sua fé no Senhor Jesus. Então, por não aceitarem, a nova forma como o Senhor trouxe a salvação, é que eles perderam a chance. É como se eles colocassem Deus dentro de uma caixinha e eles dissessem, fora dessa caixinha não há salvação. E Deus falou assim, eu não estou restrito a isso, eu sou muito mais. É como se eles pegassem uma gota e comparassem aquela gota com o oceano. A gota é a lei, é as tradições, é a circuncisão do prepúcio. Enfim, era o que eles valorizavam acima de tudo. E o Senhor Jesus, ele veio trazer o oceano. Ele falou assim, olha, a fé é isso aqui. O reino de Deus é isso aqui, é esse oceano. Você só tem que se lançar nele. Deixa essa gota para lá e se lance esse oceano. Ele falou, não, Deus não poderia fazer isso. Não. Isso aí não é nada, porque eles queriam visível. Eles queriam algo palpável, porque é mais fácil, não é? Você falar assim, ó, vai ali, sacrifica um animal que seu pecado está perdoado. Do que você falar assim, olha, você tem que perdoar aquele que te fez mal, aquele que te ofendeu, ore por ele. O que é mais fácil? Não é só ir ali sacrificar o animal, tá tudo certo? Então, a lei, as tradições religiosas do passado eram mais fáceis, Ele falou, não cobiçarás. Mas agora Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher já cometeu adultério, então ficou mais difícil. Então, por isso que eles tiveram tanta resistência em obedecer Jesus, porque agora era mais difícil cumprir a palavra de Deus. Antes era mais fácil. Você fazia um ritual, estava tudo certo. Você guarda o sábado, não anda, ou não pega uma coisa, ou não faz alguma coisa, tá tudo bem. Agora você tem que fazer muito mais do que isso, Honrar a Deus. E é o que eles muitas vezes não fazem. 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, veja só. Primeiro, se com a tua boca confessares Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e em teu coração credes, quer dizer, não adianta apenas confessar. Tem pessoas que vêm diante do altar e falam, Senhor, eu me arrependo, eu faço do Senhor o meu Senhor a partir de hoje. Mas quando cruzam a porta da igreja, voltam a pecar. Mas ele falou, crê em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, quem crê nele, faz dele o primeiro. Então, enquanto a pessoa não crê, Deus não é o primeiro. Ela não faz de Deus o primeiro. E logo ela também não recebe o Espírito Santo. No 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Comentário? Confessar e crer. A palavra confessar, no original grego, tem o mesmo sentido de concordar, admitir. Portanto, não se trata simplesmente de confessar com palavras que se crê no Senhor Jesus. É preciso, acima de tudo, concordar que Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus e que não existe nenhuma outra chance de salvação que não seja pela fé em seu nome. Quando há essa consciência, a confissão dos lábios se torna aceitável diante do Altíssimo, porque se torna sincera e verdadeira. Quando Paulo fala de crer no coração, ele quer dizer que se deve crer no mais íntimo do ser, sem que haja qualquer sombra de dúvida. Temos que ter essa profunda certeza de que o nosso Senhor está vivo e deseja reinar no coração daquele que se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. Por isso que o que Deus propõe é uma nova aliança, e agora no sangue dele. E essa nova aliança exige de mim o meu sacrifício, o sacrifício da minha vontade. 12. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O comentário diz: rico para com todos. A riqueza da misericórdia, do perdão e da bondade de Deus é tão sublime que ele proporciona a qualquer pessoa que invocar o seu nome a oportunidade de ser salva. Para os judeus, esse raciocínio era de difícil compreensão, porque estavam acostumados a ouvir que eles eram o único povo escolhido por Deus dentre as nações. Porém, esse privilégio deixou de ser somente deles no momento em que o Senhor Jesus veio a este mundo para dar a sua vida por toda a humanidade. Para Deus, não importa se quem o invoca é judeu, grego, romano ou de qualquer outra nacionalidade, e tampouco interessa os seus pecados cometidos. O que ele vê é a sinceridade da fé no seu Filho Jesus. Ao citar um trecho das Escrituras, Paulo quis ratificar que a porta da salvação está aberta e todos que invocarem o Senhor. Uma vez eu fiquei sabendo de uma história de uma mãe que sempre dizia para o filho: filho, vai para a igreja, vamos buscar Jesus, você precisa da salvação. E ele, resistente, nunca quis, mas ele falou assim: olha, se num momento que você perceber que não tem saída para você, invoca o nome de Jesus, porque você será salvo. Porque está aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele trabalhava numa empresa, num lugar em que um dia pegou fogo. E ele estava fechado numa sala e ele não tinha como sair dela, né? E ele pegou, então a sala onde ele estava pegou fogo. Quando encontraram o corpo dele carbonizado, encontraram ele de joelhos, com as mãos assim juntas, símbolo de que ele estava orando. Significa dizer que ele ouviu o conselho da mãe dele e invocou o nome do Senhor. Certamente foi salvo, né? Não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Mas uma evidência tinha ali. Ele ouviu. Por isso, a importância de você sempre falar de Jesus para os seus familiares. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, às vezes a pessoa desconsidera o pastor, né, o obreiro, mas ele falou assim: se não há quem pregue, como haverá salvação, né? Então, olha o papel do homem de Deus na igreja, né? A responsabilidade que ele tem para com o povo. E o povo também para com Deus, no sentido de obedecer, seguir, né? Ele diz no 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Fato. Fato no passado, fato no presente, fato para o futuro. Nem todos que estão na igreja obedecem. Nem todos que vão à igreja decidiram entregar a vida a Jesus. Continuam, sabe? Elas entregam o coração dela, mas há um cantinho no coração delas que ela fala assim: Senhor, esse cantinho aqui é privado, o Senhor não pode entrar nele. É meu, pertence a mim. E aí, Deus não aceita que a vida dela não aceita entrar naquele coração que está dividido, ainda que seja um pedacinho muito pequeno. Tem que ser tudo. Enquanto Deus não for o seu tudo, ele não pode ser o seu Deus. 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Comentário: a fé pelo ouvir. Aqui está a resposta para aquelas pessoas que perguntam o que devem fazer para ter fé. O termo ouvir está além de escutar. É estar atento, dar importância, praticar e permitir que a palavra de Deus penetre no mais íntimo do seu coração. Quando uma pessoa faz isso, a fé sobrenatural, que salva e muda qualquer situação, nasce dentro dela. E significa que tudo lhe será possível. Afinal, a fé que brota da palavra do Altíssimo é o seu poder dentro de nós. Esse é o resumo prático da fé, né? Porque de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele fala pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está me ouvindo, mas você precisa pegar a sua Bíblia e ler
e ouvir diretamente dela, sem um intermediário. Olha a importância de você meditar na palavra de Deus. E eu sempre gosto de mencionar isso, né? A Bíblia é um dos livros mais vendidos todos os anos. Ela bate recordes de venda. Mas é o livro mais desprezado, porque as pessoas podem comprar, ter Bíblias, porém é aquele livro que está na estante, ou está numa gaveta, ou está numa mesa, ou está aberta na entrada da casa, no Salmo 91, para trazer proteção, mas não está no coração da pessoa. 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Com essa afirmação que Paulo faz sobre a escritura em Isaías, me fez lembrar daquela mulher prostituta, Raabe, em Jericó, né? Ela não era da nação de Israel, mas ela buscou a esse Deus com tanta força, com tanta fé, ela se converteu a esse Deus, ela guardou os espias, ela esperou o dia em que o povo seria, aquela cidade seria conquistada. E o mais maravilhoso, né? Toda a muralha caiu e ela morava na muralha, mas a única parte que não caiu da muralha foi a parte da casa dela. Deus é lindo demais, né? Deus adotou ela na nação de Israel, deu a ela Salmão, um homem, que a fez verdadeiramente esposa, feliz. Ela deu filhos, então ela constituiu família, ela seguiu a vida dela. E ela é mencionada na genealogia do Senhor Jesus, né? Que privilégio. Talvez ela nem fizesse conta disso, nem imaginasse a atitude dela, como foi honrada. Então, olha Deus falando, né? Eu fui achado por pessoas que não me buscavam, mas aqueles a quem eu me manifestei me desprezavam. Quantos que hoje estão na igreja dessa forma, né? Infelizmente, uma realidade, como eu falei, do passado, é hoje, acontece hoje também e vai continuar acontecendo, porque o ser humano é irreverente. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.